Shalom, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo, do livro de Juízes e hoje vamos falar sobre o fracasso, no restante da vida de Gideão. Sabemos que Gideão foi um escolhido de Deus, foi um bravo guerreiro, E pode um escolhido de Deus fracassar? E nós veremos que no final da sua vida, depois que Gideão ele venceu a batalha com 300 homens, a partir do capítulo 8, nós vemos que Gideão ele vai ter um desvio de caráter e ele vai ter um desvio de conduta na sua vida. Então, vamos orar para que Deus possa abençoar esse estudo e que a sua palavra viva possa estar em nossos corações. Amado Deus e grandioso Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, possa estar, ó Pai, conduzindo esse estudo, ó Deus, que a palavra viva, ó Pai, possa estar em nossos corações e que todo esse estudo seja para honra, glória e entendimento do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós vemos aqui no capítulo 8 que após a vitória de Gideão com esses 300 homens, ele começa a perseguir os reis dos midianitas. Então ele parte procurando esses reis midianitas e ele vai pedir ajuda à tribo de Efraim, porque a tribo de Efraim nessa época era uma tribo muito poderosa e muito próspera, e Gideão ele vai pedir aos efraimitas a sua ajuda para que eles possam continuar perseguindo os príncipes midianitas. Então, e no caso os reis midianitas. Então, no caso Zeba e Salmuna. Eles estavam, os 300 e Gideão, diz o texto que eles já estavam exaustos na caça desses reis. Então, eles vão pedir essa ajuda e os efraimitas, no caso, eles vão negar ajuda a Gideão, dizendo o seguinte: então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Então houve uma contenda entre Gideão e o povo de Efraim, e a tribo de Efraim. Por quê? É aquela velha história, irmãos, do engenheiro de obra pronta. Depois que a obra está pronta, aparecem várias pessoas dizendo e querendo a glória daquela obra, a glória do que aconteceu. E aqui o povo de Efraim disse a Gideão: por que você não nos chamou para a guerra? Por que você não dividiu as honras dessa batalha com a gente? E agora você está querendo nossa ajuda? Depois que toda a fama e toda a glória foi para você? Então, assim, ali a gente já vê que a partir desse versículo 8 é uma história, essa pequena história do final da história de Gideão, é uma história que já começa com uma briga de egos e uma briga de vaidades. Então aqui já é uma briga de ego da tribo de Efraim. Por que você não me chamou? Por que você não me chamou para essa guerra? Mas antes, muitos, quando ele falou assim, quem está com medo pode ir embora, muitos se afastaram e muitos foram embora. E poucos ficaram com Gideão. Mas agora todos eles queriam o quê? Colher os louros da glória e da vitória, como se a vitória fosse de Gideão. Mas a vitória foi do Senhor dos Exércitos. Foi ele que conduziu Gideão à vitória.
Mas aqui nós já vemos uma briga de ego e de vaidade. E assim continuou Gideão perseguindo, né? E foi também até a cidade de Sucote, e lá também ele teve a mesma negativa, né, de ajuda. E lá em Sucote, Gideão ele já faz uma ameaça, tanto em Sucote como em Penuel. Ele já ameaça as pessoas de lá, dizendo que vai ferir eles na carne quando voltar da missão cumprida. Então nós vemos aqui também que Gideão ele já começa a falar por ele e não pelo Senhor. Em nenhum momento aqui ele consulta a Deus para o que fazer. Ele não, ele está ali querendo perseguir esses reis e ele já faz uma ameaça a todos aqueles que, no caso, dão uma resposta negativa para a sua ajuda. Então, nós já vemos que aqui já começa a endurecer o coração de Gideão e ele começa a fazer ameaças. Lá pelo capítulo, continuando no capítulo 8, no versículo 14, então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitassem em rosto, dizendo: Esta já é a palma da mão de Zeba e Salmuna, na tua mão, para que podemos pão aos teus homens já cansados? Para que demos pão aos homens já... E tomou os anciãos daquela cidade, espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou, quer dizer, corrigiu os homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Então nós vemos aqui que pela negativa que Gideão teve, ele derrubou a torre de Penuel e ele castigou os homens de Sucote. Depois disso disse a Zeba e Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Então aqui esses dois reis eles vão dizer que mataram os irmãos de Gideão. E Gideão, ele pede ao filho dele para executar esses dois reis, mas o filho dele não tem coragem e o próprio Gideão matou Zeba e Salmuna e tomou todos os seus despojos. Então, lá no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Então ali o povo já começou a temer a Gideão, a ter medo de Gideão, vendo as atitudes que Gideão estava tomando, vendo as atitudes que Gideão teve em Sucote e também na cidade de Penuel. Então o povo já estava amedrontado, com medo, porque ali já começou a se moldar uma atitude tirana de Gideão. Gideão já começou a se encher de uma atitude totalmente humana e carnal, esquecendo totalmente o quê? Que a vitória dele foi através de Deus e não através da força do homem. Porque muitas das vezes nós esquecemos que é Deus que move a nossa vida. Nós esquecemos que é Deus que vai à frente, né, da batalha. E quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, nós começamos aqui a perder a batalha para o ego e para o orgulho. Então as pessoas falaram: Gideão, seja o nosso rei, domina entre nós. E inicialmente, Gideão, ele foi humilde a falar assim. Gideão, ele demonstrou humildade porque ele recusou essa proposta de ser rei sobre todo Israel. A priori, Gideão, ele recusa.
lá no versículo 23 do capítulo 8, porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco filho sobre vós, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Então, ele foi enfático ao afirmar que a única liderança que havia sobre o povo seria do Altíssimo. Contudo, as próprias pessoas de Israel, o reconhecimento e os louvores vindo do sucesso se tornaram um laço, o laço do passarinheiro na vida de Gideão. Entendeu? Então aquele homem que foi valoroso, aquele homem que foi um homem forte e corajoso, aquele homem, ele se deixou levar pelos louvores vindo do sucesso, por esse ego massageado que as próprias pessoas colocaram ali na vida de Gideão. Então, isso mostra, meus irmãos, que mesmo a pessoa, quando é escolhida por Deus, essa pessoa ela está sujeita ao orgulho, ela está sujeita à vaidade, principalmente quando essa pessoa está lá no alto, está assim, com prosperidades e vitórias. Então, para evitar a queda, meus irmãos, não basta boa vontade, é preciso vigilância e temor a Deus. Vigilância e temor a Deus, porque muitos homens, quando estão no topo, quando estão no auge, eles esquecem do Senhor. E a queda é certa quando você deixa o orgulho dominar a sua vida. Quando você deixa o orgulho dominar a sua vida, provavelmente você vai cair. Então, Gideão, movido por esse orgulho, ele faz um amuleto como se fosse como se fosse um traje sacerdotal. E ele coloca esse colete, ele coloca na cidade de Ofra, numa espécie de memorial. E o que acontece? O povo, aqui na palavra diz que o povo ele se prostituiu. O povo começa a idolatrar aquele traje, aquele monumento. Ele começa a idolatrar aquele traje e aquele monumento. E o povo começa a exaltar aquilo. Então, e o próprio Gideão, o que acontece com ele? Ele mesmo, nós vemos aqui, que ele mesmo passa a se sentir rei, porque ele vai colocar o nome do seu filho, que ele teve com uma concubina, de Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei. Gideão ele foi testado, e Gideão ele não resistiu aos aplausos. Gideão ele não resistiu a todos os elogios que ele recebeu. E esses aplausos, esse elogio, essa massagem no ego, isso aí foi o quê? A causa da ruína de Gideão. Muitas pessoas permanecem, fiéis a Deus nos momentos de tempestade, nos momentos de adversidades. Mas quando as pessoas muitas vezes atingem o sucesso e prosperam e alcançam certas facilidades, na maioria das vezes, se a pessoa não vigiar, se a pessoa não ter uma vida de oração, de jejum e de se alimentar da palavra todos os dias, a ruína e a facilidade para a pessoa se corromper e cair é muito grande, meus irmãos. Então, que possamos ter cuidado e pegar esse exemplo que aconteceu nesse final da vida de Gideão, porque Gideão também, o que aconteceu? Ele acabou se envolvendo ali com uma poligamia, então ele teve vários filhos e isso aí causou uma destruição no seu lar. Gideão passou o resto de seus dias desfrutando desse poder e da poligamia, gerando com isso vários filhos.
enquanto ele esteve ocupado com tantas inquietações, ele deixou de ser exemplo para sua família. Ele deixou de ser exemplo para os seus filhos. E isso culminou na maldade do seu filho, Abimeleque, que se tornou uma pessoa perversa, que esse filho que Gideão teve com sua concubina. Então, num ato cruel, nós vemos aqui Abimeleque, depois da morte de Gideão, ele vai matar seus 70 irmãos e vai se apoderar de Israel, se tornando um falso juiz. Abimeleque, no caso, era um juiz que não foi escolhido por Deus. Ele se autodenominou juiz, por quê? Porque ele se achava no direito de conduzir o povo pelo simples fato de ser filho de Gideão. Mas em nenhum momento o Senhor deixou para os juízes que o Senhor levantava que seria uma coisa hereditária passada de pai para filho. Mas não, que esse direito, essa escolha de juiz seria só para os momentos de crise e duraria até a vida, até a morte, né? Enquanto o juiz estivesse em vida, ele ali estaria à frente do povo, mas quando ele morresse, caso fosse preciso, Deus ia levantar um outro juiz. Mas não foi assim que aconteceu. Abimeleque, ele se levanta como juiz, como líder, e ele, através da maldade e através da perseguição, ele mata todos os seus irmãos e ele se apega a esse poder. Então, nós vemos aí também que Gideão, ele pensou nele, no seu poder, na poligamia, e ele não teve aquela atenção e aquela disciplina na formação dos seus filhos. E isso contribuiu para um crescimento hostil e desequilibrado de Abimeleque, que era o seu filho e que se apoderou dessa liderança de Gideão. Então, nós vemos aqui que ele mata os seus irmãos e começa a sua escalada contra todos aqueles que aparecem na sua frente. E ele não vai deixar, né? Ele não vai deixar barato para aqueles que atravessam o seu caminho. Então, Abimeleque, de forma violenta e ardilosa, ele subiu ao poder e reinou por 3 anos. E nesse momento, nesses 3 anos, até que houve uma tranquilidade, porque o povo de Israel estava com medo. E ali, no caso, nós não tivemos um conflito, né, entre nações. E ali nós tivemos um embate entre o próprio povo de Israel, como se fosse um movimento ali civil, né, que o povo ele vai, no momento, se revoltar contra as maldades, né, e essa forma violenta de Abimeleque. Então, por 3 anos, aparentemente, Abimeleque governou com tranquilidade. Parecia que não haveria juízo da parte de Deus pelos atos cruéis que ele exercia. Mas o nosso Deus não falha, o nosso Deus não dorme, e muitas das vezes a gente pensa assim, que o nosso Deus não é justo, mas o nosso Deus é um Deus que trabalha com a verdade e não com a mentira. O nosso Deus é justo e ele tem o seu tempo determinado. Então, pode até, para o nosso tempo, que não é o tempo de Deus, às vezes demorar para a justiça de Deus aparecer, mas ela sempre vem. E a verdade sempre vem à tona.
porque o nosso Deus é um Deus justo e fiel. Então, e no caso ali de Abimeleque, prova o quê? Que nós sempre vamos colher, é aquela lei da semeadura, a gente vai sempre colher o que a gente plantar. E Abimeleque, no caso, plantou crueldade, plantou perseguição, plantou adversidade. Então, chegou a hora, aí nós vemos aqui, no finalzinho do capítulo 9, que a prestação de contas de Abimeleque chegou. Então, devemos agir sempre com fé e não perder a esperança, que dias melhores virão. Muitas vezes nós passamos por momentos adversos, passamos por tempestades, e o povo nesses 3 anos, onde Abimeleque teve à frente, o povo sofreu, mas não podemos perder a nossa fé, porque quem age com fé vai vencer a tempestade, vai vencer o tormento, vai vencer. E Abimeleque ali, ele agiu com uma fé, ele causou grande tormento. E mesmo que ele alcançou ali naquele momento ali o seu objetivo durante 3 anos, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. O ser humano, ele não deve pensar que na ausência de consequências imediatas ficará impune as suas maldades. Nada fica impune diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que todos comparecerão diante do Altíssimo para prestar contas do bem e do mal que fizeram. Isso também está escrito lá no final do livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, nós vemos isso escrito por Salomão, que as boas e mais obras. Está aqui no finalzinho do livro de Eclesiastes. Porque de tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Então, aqui a questão de Abimeleque, uma hora o juízo de Deus vem, e o juízo de Deus veio sobre a vida dele, e ele foi perseguido e morto, e foi morto por uma mulher, e ele era tão vaidoso que ele não permitiu que as pessoas chegassem à conclusão que ele foi morto por uma mulher. Então, ele tenta fugir numa situação, subindo numa torre, e a mulher ela vai jogar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra, sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Está lá no versículo 53 do capítulo 9. Aqui no texto fala, porém a mulher lançou um pedaço de Dumamor, sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço. Então ele ficou ali já desfalecendo. Ele chamou o seu ajudante, e que levasse as armas e disse, desabainha a sua espada e mate-me, para que não se diga de mim que uma mulher me matou. E o seu ajudante, o seu moço, lhe atravessou a espada e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, que no caso é Gideão, veio sobre eles. Então, essa
é o triste fim da história de Gideão. E depois disso, meus amados, nós vemos que nós tivemos dois juízes chamados Tola e Jair. Jair e Tola, que governaram Israel e julgou a Israel 23 anos e morreu, no caso de Tola. E depois se levantou Jair e julgou Israel por 22 anos. Então, nesse momento, Jair foi sepultado em Camon. Então, nós vemos que nesse tempo houve um tempo de paz no povo, mas só que novamente nós vamos voltar para aquele ciclo de pecado. E Deus vai levantar um outro juiz chamado Jefté. E Jefté, nós vamos ver aqui que ele era um juiz, mas que antes dele ser levantado como juiz, existia um preconceito na vida dele, por ele ser filho de outra mulher. Então, os irmãos não aceitavam Jefté. E isso ali lhe causou uma ferida. Isso aí lhe causou, uma tristeza. E embora Jefté fosse um homem guerreiro e corajoso, ele havia nascido dentro de um contexto familiar desajustado, pois a sua mãe era uma prostituta. E por isso ele foi rejeitado e sofreu hostilidades, a ponto de ser expulso de casa pelos próprios irmãos. E isso criou uma ferida nele. Muitas das vezes, há feridas que são causadas e não são curadas. E isso aí, às vezes, nos carrega a nossa vida toda, nos prejudicando. Às vezes, uma ferida criada na infância, às vezes, uma ferida criada através dos pais ou de um relacionamento que não deu certo. E isso, meus irmãos, se não for tratado, isso vai prejudicar muito a nossa vida. Então eu declaro, meus irmãos, que toda ferida seja suturada, toda ferida seja suturada. E eu estava vendo um estudo muito interessante, porque Jesus também, ele se feriu na cruz. Então, aquela ferida que Jesus teve na cruz, falando assim de forma metafórica, que aquela ferida aberta de Jesus, ela seja encontrada com a nossa ferida, porque a ferida ela só é curada quando só é suturado, e dá os pontos quando se junta uma ferida com a outra. Quando está aberto, você vai dar o ponto, você vai juntar uma ferida com a outra. Então que as nossas feridas possam encontrar com a ferida de Jesus na cruz e que nós possamos ser curados em nome de Yeshua HaMashiach, de toda ferida, de toda dor. Amém? Então, Jefté, ele vivia numa época em que imperavam os preconceitos e por isso ele tinha tudo para fracassar. Ele não era também um juiz, provável, Mas Deus sempre levanta homens improváveis. Mas para os homens, como foi dito, algo negativo, para Jefté, isso contribuiu, essa forma negativa contribuiu para tornar ele vitorioso. E ele, Jefté, ele figura na galeria dos homens de fé, junto com Abel, com Enoque, com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó e tantos outros homens valorosos. Está lá em Hebreus 11. Então, chega um determinado momento que ele acaba sendo Jefté era como se fosse um forasteiro, porque ele foi embora e ele se tornou uma pessoa, um guerreiro que ficou vagando. Então, em um momento, quando Israel precisou,
ele foi chamado lá no capítulo 11, versículo 6, ser o nosso chefe. Mesmo rejeitado e distante, Jefté reuniu forças para continuar na fé e vencer. Agora, aqueles que rejeitaram ele precisavam da sua ajuda para lutar contra os amonitas. Felizmente, muitas pessoas, só vão, em meio às dificuldades, se rende-se ao fracasso por completo, por não suportarem lidar com a dor e o desprezo e o abandono. Sucumbem à depressão, à marginalidade, aos vícios, às mágoas e ao isolamento. Eles não conseguem superar seus traumas porque não recorrem ao Senhor. Se reconhecem, receberiam um novo ânimo e poder para resistir à adversidade. Então aqui o povo ele estava sucumbindo novamente. Então eles, no caso, eles chamam Jefté para quê? Para ser o líder deles. Porque eles estavam amedrontados e estavam precisando de uma liderança. E lá no versículo 9, Jefté ele vai dizer, aos anciãos, de Gileade: vós sereis por chefe? Jefté ele havia sido expulso da própria casa, excluído da sua família. Mas quando os amonitas atacaram o povo de Israel, os líderes, os anciãos que está aqui, os líderes da cidade logo lembraram dele, logo lembraram da sua força e lhe imploraram para comandar o ataque contra os inimigos. Mesmo injustiçado, Jefté manteve a sua fé, valentia e ousadia. Com essas qualidades, ele se tornou o líder do povo e principalmente daqueles que desprezaram e lhe fizeram mal. Isso mostra que a rejeição e a injustiça não nos impedirão de alcançar as promessas de Deus. Amém? Não podemos nos vitimizar, não podemos nos abater e ficar nos fazendo de vítima quando nós somos injustiçados, quando nós somos desprezados. Amém? Nós não podemos nos abater. Precisamos ser corajosos, valentes e devemos sempre estar com fé no Senhor, que nós iremos conseguir caminhar para frente. Porque quem caminha para frente, olhando para frente, não tropeça, porque só tropeça quem fica olhando para trás. E só tropeça quem fica com medo de rejeição e de injustiça. Irmãos, o Senhor Deus é conosco. Então, só o Senhor Deus, ele nos tira do estado de humilhação e ele nos honra para que possamos socorrer até mesmo aqueles que vão nos desprezar. Não podemos nos abater. Se estamos sendo desprezados, se estamos sendo humilhados, devemos nos humilhar. Devemos ter força e ter fé no Senhor. Porque Deus ele escolhe aqueles que são considerados desprezíveis. O livro de Juízes está repleto dessas escolhas do Senhor. A Bíblia está repleta dessas escolhas do Senhor. Deus sempre vai escolher aquele que é o menor da casa, aquele que muitas das vezes é desprezado pelo mundo, entendeu? Então ele vai escolher os desprezíveis no mundo para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que são melhores que um servo do Senhor. Então Deus, ele sempre vai constranger o mundo dessa maneira, muitas das vezes escolhendo e capacitando aqueles que todos acham que é incapacitado. Amém? Aleluia. Então, Jefté, ele vai liderar o seu povo, ele vai ser um juiz e ele vai aceitar. E o Senhor está lá no capítulo 11, versículo 10. Amém? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a sua palavra. Amém? Possamos sempre fazer conforme a palavra do Senhor. O Senhor será testemunha. Isso significa que Deus sabia de tudo.
tudo sobre o acordo entre as duas partes. Assim, os anciãos jamais poderiam anular o pacto ou alterar as condições. Deus também tem sido testemunha do fracasso, do sofrimento, dos pecados escondido em muitas pessoas. No entanto, o que mais Deus deseja é testemunhar da nossa fé, da nossa confiança na sua palavra, do nosso arrependimento. A nossa vitória e os nossos passos dependem da nossa fé, dependem do nosso arrependimento genuíno, depende da nossa busca pela santidade, depende do nosso alinhamento através da palavra, depende da nossa obediência em seguir as leis do Senhor. Então, tudo isso é o resultado para a vitória. De tudo isso vai depender da nossa atitude como filhos do Senhor. Amém? Então, Jefté, ele vai, lá no versículo 12, ele vai pelejar contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaram a combater contra os filhos de Amon e não nos chamassem para ir contigo? Queremos a fogo a tua casa contigo. Jefté disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. Então, mais uma vez, os homens de Efraim, eles estão ali reivindicando que queriam novamente a glória. Amém? Então, na guerra entre os gileaditas e os efraimitas, a pronúncia de uma única palavra definida quem pertencia ao povo inimigo. Então, isso era um teste para aqueles homens. Amém? Se fossem, não conseguiriam articular a expressão corretamente. Na vida espiritual, nossa linguagem diz muito, meus irmãos, sobre nós. Essa palavra que está aqui, shibolete, significa espiga de cereal. Ela revela intenções e desejos, pois a boca fala aquilo que está em abundância no coração. Está lá em Mateus 12:34. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito de Deus, a sua maneira de falar mostrará isso. Delas sairão palavras de fé, de vida e de paz. Isso está no capítulo 12, no versículo 5 e no versículo 6. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas e aos vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, eles diziam: és tu efraimita? E dizendo: não. Então lhe diziam: dize, pois, aqui a palavra shibolete. Porém, eles diziam sibolete, porque não o podia pronunciar assim bem. Então pegaram dele e o degolaram nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Então aqui, nessa guerra, nós vemos que a pronúncia de uma única palavra, no caso essa palavra shibolete, a pronúncia dela definia quem pertencia ao povo inimigo. Falar a palavra shibolete, que significa espiga de cereal, era um teste para saber se os homens eram efraimitas. Se fosse, não conseguiriam articular a expressão corretamente. Então ali, pela expressão da palavra, eles sabiam quem era o inimigo. Amém? Então, Jefté, ele até usa aqui de estratégia. Ele usa de estratégia na batalha. E o Senhor sempre vai dar o quê? Estratégia na batalha. Jefté, ele foi um grande juiz, um grande guerreiro. E ele esteve
presente em várias batalhas. Amém? Estamos aqui, meus irmãos, nós vemos que Jefté também não podemos deixar passar pela vida de Jefté o caso aonde ele promete, né? Ele promete a sua filha, ele promete assim uma oferta ao Senhor daquela pessoa que primeiro irá recebê-lo. Então, quando ele chega da batalha em casa e a primeira pessoa que vai receber Jefté é a sua filha. Então, no caso, é uma história muito triste na vida de Jefté, essa situação da filha dele, porque ele, no caso, ele acaba, né, oferecendo a sua filha. Está lá no capítulo 11, versículo 31. Aquilo que saindo da porta de minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor deu Amon, né, os amonitas, em sua mão, e feriu com grande mortandade todos os amonitas. Então, e aconteceu lá no 35, que quando, e vindo, no 34, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e ela era só e única, e não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando ele viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abastaste, e és dentro dos que me turbam, porque eu abri minha boca ao Senhor, e não tornarei a voltar atrás. Então nós vemos aqui que situação triste e lamentável na vida desse homem que guerreou e pelejou pelo Senhor. Porque por ele ficar muito tempo também afastado, e eu creio que afastado até e convivendo com outros povos, outras culturas, nesse momento que ele sai da sua casa em Gileade e ele vai vagar quando ele é expulso da sua casa, então provavelmente ele também participou e viu muitas dessas culturas, né, dos outros povos, e ele me faz essa promessa de oferecer ao Senhor aquilo que aparecesse primeiro à sua frente, e acaba aparecendo a sua filha. Então, amigos, irmãos, amados irmãos, cuidado com aquilo que você promete ao Senhor. Cuidado com as promessas que você faz ao Senhor. Porque devemos fazer promessas que devemos cumprir. Então, temos que ter sabedoria, até com aquilo que a gente promete ao Senhor. Essa é uma parte triste da história de Jefté, onde ele acaba perdendo a sua filha, mas que nos sirva, né, de sabedoria. Tanto essa história de Jefté, como a história de Abimeleque e como o fim da história de Gideão. Que possamos aproveitar esses momentos, dessas histórias, desses juízes, desses homens levantados por Deus, onde são homens que não são perfeitos, são homens que cometem erro, como Jefté cometeu a respeito da sua filha, como Gideão cometeu no final da sua vida, deixando a vaidade e os elogios e o sucesso subirem à sua cabeça. Então, que possamos absorver essas histórias e aproveitar e colocar como lições para a nossa vida, para sermos filhos fiéis e obedientes ao Senhor. Até a próxima, o próximo estudo, e o próximo estudo vai ser sobre Sansão, que muitos dizem que foi o último juiz, mas outros estudos falam que o último juiz foi Samuel, mas a história de Sansão, apesar de
muitos conhecerem, né, através de filmes e através da própria Bíblia. Temos várias chaves e vários sinais e várias particularidades para ser estudadas nessa história de Sansão contra os filisteus. Espero vocês para o próximo estudo. Boa noite. Shalom, shalom.